Oi, gente, bom dia, tudo bem? Espero que vocês, as famílias de vocês, as pessoas que vocês mais amam, estejam todos bem, em segurança, com saúde, se cuidando tanto quanto possível nesse momento em que é tão importante, né? Que cada um de nós faça a sua parte. Bom, dando seguimento então aqui às nossas aulas à distância, né? E ao nosso conteúdo programático, né? As nossas atividades acadêmicas, eu vou disponibilizar agora os vídeos das aulas 11 e 12, as aulas que nós teríamos, né, na quarta e na sexta-feira com a turma da manhã e na quarta e na quinta-feira com a turma da noite, certo? Bom, na semana passada a gente estudou, concluiu, né, o estudo da posse, estudou as ações possessórias, a proteção da nossa posse e entrou no estudo do direito de propriedade. Nós vimos o conceito desse direito de propriedade, né? E eu trouxe para vocês conceitos de diversos doutrinadores, da doutrina clássica, a doutrina mais contemporânea, assim como nós estudamos um por um dos atributos, né, que fazem parte desse direito de propriedade, lá conforme o artigo 1228 do Código Civil. Usar, gozar e dispor, e o direito de reaver o bem do poder de quem quer que injustamente o possua ou detenha. São aqueles atributos do nosso acróstico GRUDE, né? E aí também nós vimos que quando esses atributos estão todos nas mãos de uma só pessoa, nós temos uma propriedade plena. Quando a gente tem o desdobramento desses atributos nas mãos de pessoas diferentes, nós então temos uma propriedade limitada, certo? Seguindo adiante então no estudo do nosso direito de propriedade, hoje a gente vai dar uma revisada neste conceito que nós estudamos na semana passada e vamos estudar as limitações impostas a este direito de propriedade. Nesse estudo nós vamos ler diversos julgados, né? Vamos aprofundar essas limitações e na aula que vem, na aula de número 12, nós ainda vamos estudar a propriedade resolúvel. Fechou? Então, dando seguimento aqui, retomando. O artigo 1228 diz: o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Bom, a propriedade, portanto, ela, conforme o texto do 1228, pode ser conceituada como um poder jurídico atribuído a alguém de usar, gozar e dispor de um bem corpóreo ou incorpóreo em sua plenitude e dentro dos limites da lei, bem como reivindicar este bem do poder de quem quer que injustamente o possua ou detenha. Esse conceito a gente tira do texto do 1228 do Código Civil, assim como dos conceitos, né, que nós lemos e estudamos juntos na aula passada. Aí fica sempre uma dúvida. Tem gente que fala em domínio, tem gente que fala em propriedade, tem doutrinadores, né, que tratam o domínio como algo diferente da propriedade, embora relacionado a ela, né, embora fazendo parte dessa propriedade. Tem gente que usa os termos domínio e propriedade como se fossem sinônimos, e aí a gente precisa dar uma olhadinha nisso, né, para a gente entender, há essa diferença? Se existe essa diferença, qual seria essa diferença? Qual é o posicionamento da doutrina majoritária com relação a isso? Bom, já adianto de antemão que para a doutrina majoritária, propriedade e domínio podem ser considerados sinônimos, podem ser usados como sinônimos. É claro, eu trouxe aqui para vocês o posicionamento minoritário, trazido pelo Cristiano Chaves e pelo Rosenwald, que entendem ser diferente. E aí eles explicam por que eles entendem ser diferente. Olha o que eles dizem. O domínio é instrumentalizado pelo direito de propriedade. Ele consiste na titularidade do bem. Aquele se refere ao conteúdo interno da propriedade. O domínio, como vínculo real entre o titular e a coisa, é absoluto. Mas a propriedade é relativa, posto que intersubjetiva e orientada à funcionalização do bem pela imposição de deveres positivos e negativos de seu titular perante a coletividade. Função social, que a gente vai estudar já já. Cuida-se de conceitos complementares e comunicantes que precisam ser apartados. Portanto, o domínio ele seria
faria parte do conteúdo interno da propriedade, mas ele seria absoluto, enquanto a propriedade não, porque limitada pela lei, justamente orientada com base na função social da propriedade, né, composta por imposição de deveres positivos e negativos do titular perante a coletividade. Bom, e aí ele diz, embora sejam distintas, claro, são complementares. Essa é a posição, essa é a posição do Cristiano Chaves e do Rosenwald. Posição majoritária é a mesma do Tartucci. O que o Tartucci diz? Os conceitos de domínio e propriedade são muito próximos, não se justificando por uma questão metodológica a diferenciação de um para outro. E, portanto, como eu já disse antes da gente ler aqui a explicação do Cristiano Chaves e do Rosenwald, a maioria da doutrina entende assim. Por uma questão metodológica e em razão da proximidade dos conceitos, é possível que a gente trate o conceito de domínio e o de propriedade como sinônimos. É possível que a gente use tanto um como o outro. Mas era legal trazer aqui, essa posição minoritária para vocês também conhecerem. Seguindo adiante, a gente entra nas características do nosso direito de propriedade, certo? E a primeira característica do nosso direito de propriedade é justamente que ele é um direito absoluto, mas um direito absoluto em regra, tá? Porque em algumas situações ele vai ser relativizado, justamente as situações que a gente vai estudar já já, certo? Então, o direito de propriedade é um direito em regra absoluto. Absoluto com base no quê? Absoluto por causa do seu caráter erga omnes, uma das principais características de todos os direitos reais que a gente estudou, sendo o nosso direito de propriedade, o direito real sobre coisa própria que a gente está estudando agora. E também, num sentido de certo absolutismo, pois o proprietário ele pode, dentro dos limites da lei, usar o bem dele como ele quiser, como ele bem entender, tá? A gente não pode esquecer, e por isso que foi dito em regra absoluto, que existem limitações impostas a esse direito de propriedade, certo? Com base justamente no interesse coletivo, assim como na função social e na função socioambiental da propriedade. A gente já vai aprofundar isso também. Além disso, a gente não pode esquecer, a gente não pode olvidar da coexistência do direito de propriedade com outros direitos também da mesma espécie, com outros direitos fundamentais. Por isso, o 1231 diz: a propriedade presume-se plena e exclusiva até prova em contrário. Então, o nosso direito de propriedade, portanto, ele é absoluto em regra, tendo limitações decorrentes da lei com base na função social, na função socioambiental dessa propriedade e até mesmo quando ponderado em relação à colisão com outros direitos também fundamentais, certo? Assim, retomando, se pode dizer que a propriedade é um direito absoluto via de regra, mas que pode ser relativizado. Essa é a nossa primeira característica. Segunda, o direito de propriedade é um direito exclusivo. Ele é exclusivo mesmo quando existe um condomínio ou mesmo quando existem coproprietários, certo? Dentro do limite da propriedade de cada um dos condôminos, dentro do limite da propriedade de cada um dos proprietários, eles sim exercem um direito de propriedade exclusivo. E isso também está lá no texto do 1231 que a gente acabou de ler, que o direito de propriedade, a propriedade presume-se plena e exclusiva até prova em contrário. Portanto, mesmo os casos em que há condomínio e copropriedade não retiram o caráter exclusivo da nossa propriedade. Dica: é, portanto, correto afirmar que, apesar de ser um direito exclusivo, a propriedade envolve também interesses indiretos de outras pessoas, nos casos de condomínio e copropriedade, e até de toda a sociedade, que almeja o atendimento à sua função social. Essa dica é trazida pelo Tartucci, certo? Seguindo, nossa terceira característica, o direito de propriedade é um direito perpétuo. Por que o direito de propriedade é um direito perpétuo? Ele é perpétuo porque ele permanece independentemente do seu exercício, enquanto não houver uma causa modificativa ou extintiva desse direito. Ele pode, é claro, ser transmitido através de uma alienação, por uma compra e venda, e aí o direito de propriedade
de quem está vendendo acaba no instante em que começa o direito de propriedade de quem adquiriu esse bem, assim como causa extintiva da propriedade. A gente vai estudar as causas extintivas. Por exemplo, a gente tem a possibilidade da perda de propriedade pela uso capião. Alguém vai perder a sua propriedade em razão da aquisição dessa propriedade por outra pessoa pela uso capião, que é uma forma originária de aquisição de propriedade que a gente também vai estudar mais adiante. Todas as modalidades, certo? Vista a terceira característica, a nossa quarta característica é que o direito de propriedade é um direito elástico. E essa característica é bem trabalhada pelo Orlando Gomes. Por que o direito de propriedade é um direito elástico? Ele é um direito elástico porque a propriedade ela pode ser distendida ou contraída com relação ao seu exercício, conforme sejam adicionados ou retirados alguns dos seus atributos. Eu acabei de falar que quando todos os atributos lá do nosso acróstico GRUDE, quando todos os atributos da propriedade estão nas mãos de uma mesma pessoa, essa pessoa tem a propriedade plena. Mas que a gente pode ter o desdobramento de uma propriedade limitada, de uma propriedade restrita, quando esses atributos se desdobrarem nas mãos de pessoas diferentes. Por isso que a gente diz que uma das características do direito de propriedade é justamente o fato de que ele é um direito elástico, porque ele pode se distender e se contrair conforme, sejam adicionados ou retirados esses atributos, Por exemplo, numa possibilidade de usufruto, os atributos de usar e gozar ficam nas mãos do usufrutuário, o proprietário tem a nua propriedade, ele vai ter o direito de dispor e de reivindicar este bem, enquanto vigente o usufruto. Nesse momento, o direito de propriedade do nu proprietário, ele é restrito, ele é limitado, pois quem vai poder usar e gozar deste bem será o usufrutuário. Findo esse usufruto, o proprietário volta a ter a propriedade plena, volta a ter todos os atributos dessa propriedade em suas mãos. Por isso que se fala que esse direito de propriedade é um direito elástico. Quinta característica, nós já vimos também na aula passada, diversos doutrinadores tratam o direito de propriedade como um direito complexo. Complexo justamente porque formado por diversos atributos, todos esses atributos do acróstico GRUDE. Nossa sexta característica, também já falamos nela, também já tivemos spoiler com relação a ela, é que o direito de propriedade é um direito fundamental. Um direito fundamental previsto lá no artigo 5º, incisos 22 e 23 da Constituição Federal de 88, certo? A gente não pode esquecer que o parágrafo 1º do nosso artigo 5º, que traz o direito de propriedade como direito fundamental, assim como outros direitos fundamentais, ele nos traz a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, certo? Ó o que diz o parágrafo 1º do nosso artigo 5º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. A gente tem aqui uma eficácia horizontal, certo? E nós vimos também, já lá no início do semestre, que quando a gente tem colisão entre esses direitos, eu ainda dei o exemplo da colisão do direito de propriedade com o direito ao meio ambiente equilibrado, lembram? Bom, quando a gente tem colisão, a gente tem que usar a técnica de ponderação, sendo que essa técnica de ponderação do Alexis, ela inclusive está hoje expressa no texto do artigo 489, parágrafo 2º do CPC, que diz, vocês já leram esse artigo comigo também, no caso de colisão entre as normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentaram a sua conclusão. Técnica da ponderação, baseada também nessa eficácia horizontal trazida pelo parágrafo 1º do artigo 5º. Mas, além disso, nós temos que entender que sim, o nosso direito de propriedade é um direito fundamental expressamente trazido pelo artigo 5º da Constituição Federal. Aí eu trouxe para vocês um julgado bem interessante, legal, que a gente leia aqui, do STJ. Processo civil, direito civil, execução, Lei 8.009, aquela que garante a proteção do bem de família.
Penhora de bem de família. Devedor não residente em virtude de usufruto vitalício do imóvel em benefício da sua genitora, da sua mãe. Direito à moradia como direito fundamental. Dignidade da pessoa humana, estatuto do idoso e impenhorabilidade do imóvel. Vamos lá, o que o STJ disse? 1. A Lei 8.009 de 1990 institui a impenhorabilidade do bem de família como um dos instrumentos de tutela do direito constitucional fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para a vida digna, sendo certo que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui-se em um dos baluartes da República Federativa do Brasil, artigo 1º da Constituição. Razão pela qual deve nortear a exegese das normas jurídicas, normalmente aquelas relacionadas a direitos fundamentais. 2. A Carta Política, no capítulo 7, intitulada Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso, preconizou especial proteção ao idoso, incumbindo deste mister a sociedade, o Estado e a própria família, o que foi regulamentado pela Lei 10.741 de 2013, o Estatuto do Idoso, que consagra ao idoso a condição de sujeito de todos os direitos fundamentais, conferindo-lhe expectativa de moradia digna no seio da família natural e situando o idoso, por conseguinte, como parte integrante desta família. 3. O caso sob análise encarta a peculiaridade de a genitora, a mãe do proprietário, residir no imóvel na condição de usufrutuária vitalícia e aquele, por tal razão, habita com sua família em um imóvel alugado. Ele é o proprietário do imóvel, mas a mãe dele reside lá porque há, registrada na matrícula deste imóvel, há instituído neste imóvel um direito real de usufruto, um usufruto vitalício em favor da mãe dele. Então, o imóvel é dele, mas quem reside nesse imóvel é a mãe em razão de um usufruto vitalício. Forçoso concluir, então, que a Constituição Federal alçou o direito de moradia, a condição de desdobramento da própria dignidade humana, razão pela qual, quer por se considerar que a genitora do recorrido é membro dessa entidade familiar, quer por vislumbrar que o amparo à mãe idosa é razão mais do que suficiente para justificar o fato de que o nu proprietário habita em imóvel alugado com sua família direta, ressoa extreme de dúvidas que o seu único bem imóvel faz sim jus à proteção da Lei 8.009, a lei que protege o bem de família. Ademais, no caso ora sob análise, o Tribunal de Origem, com ampla cognição fático-probatória, entendeu pela impenhorabilidade do bem litigioso, consignando a inexistência de propriedade sobre outros imóveis, ou seja, ainda que ele não more nesse imóvel, ele é o único imóvel que ele tem. Infirmar tal decisão implicaria o revolvimento de fatos e provas, o que é defeso, a esta corte a teor da súmula 7 do STJ. Recurso especial não provido, julgado em 10/4 de 2012, publicado em 23/4 de 2012. Bem interessante esse julgado. Seguindo aqui, então, na nossa matéria, a gente entra no estudo da evolução do direito de propriedade, da sua função social e da sua função socioambiental. Eu comentei com vocês, nós estudamos a função social da posse, nós vimos, que essa função social da posse, ela é autônoma em relação à função social da propriedade, embora elas estejam interligadas. Nós estudamos isso há poucas semanas e eu ainda comentei com vocês, estamos estudando agora a função social da posse, vimos que ela é autônoma e ao mesmo tempo interrelacionada à função social da propriedade e mais adiante nós vamos estudar também a função social dessa propriedade. E agora chegou o momento, agora a gente vai entrar no estudo da função social da propriedade. Tema extremamente relevante, uma vez que hoje a função social, ela faz parte do nosso direito de propriedade, certo? Primeira coisa, então, é a gente entender a evolução do direito de propriedade, que nós também já conversamos sobre ela lá no início do semestre. Agora a gente vai dar mais uma revisada para entender por que hoje se fala em função social da propriedade. Bom, lá no direito romano, a propriedade ela tinha, como nós vimos, um caráter individualista. Com o decorrer do tempo,
Já na Idade Média, a gente passa por uma fase peculiar no que tange a esse direito de propriedade. Ele vai ser baseado numa dualidade de sujeitos. Aquele que tem a terra e aquele que é autorizado por este a explorá-la economicamente, certo? E aí aqui já havia todo um sistema hereditário para garantir o domínio, né? Para garantir que esse domínio permanecesse nas mãos da mesma família, de forma que essa família não perdesse o seu poder político, uma vez que quem detinha a propriedade, quem era dono de terra, tinha também o poder político. Então se buscava garantir a manutenção dessa propriedade nas mãos, né, no seio de uma mesma família. Após isso, com a Revolução Francesa, a gente vem, né, com a priorização, né, dos interesses da burguesia. Os interesses da burguesia, após a nossa Revolução Francesa, eles passam a prevalecer, de forma que a nossa propriedade volta a ter uma função marcadamente individualista, de individualidade. Agora, né, claro, muito parecida com o caráter individualista lá do direito romano, mas agora baseada nos interesses e princípios da burguesia. No século XX, a gente tem então um sopro de socialização dessa nossa propriedade. A gente tem a acentuada busca do caráter social desse direito de propriedade, influenciando a sua concepção e todo o direito das coisas. Bom, aí assim, né, nesse breve resumo da evolução histórica do direito de propriedade que nós já estudamos juntos, a gente vê que a propriedade, ela sempre sofreu direta e profunda influência dos regimes políticos em que ela foi concebida. Portanto, hoje, ela é concebida com base na sua função social. A função social da propriedade prevista na Constituição, ela, como a gente, né, estuda hoje, ela sofreu forte influência da clássica doutrina de Leon Duguay. Bom, para o Leon Duguay, a propriedade já não é um direito subjetivo do indivíduo, mas uma função social a ser exercida pelo dono da riqueza. Essa informação está aqui referenciada, foi tirada do Tartucci, que cita o Leon Duguay. Hoje, portanto, nós estamos diante de uma socialização progressiva da nossa propriedade, tá? Orientada pelo critério da utilidade social para maior e mais ampla proteção dos interesses e necessidades comuns da coletividade. O Orlando Gomes, então, diz: estabelecidas essas premissas, pode-se concluir que, pela necessidade de abandonar a concepção romana e individualista de propriedade para compatibilizá-la com as finalidades sociais da sociedade contemporânea, adotando-se, como preconiza André Pietri, uma concepção finalista, a cuja luz se definam as funções sociais desse direito. No mundo moderno, o direito individual sobre as coisas impõe deveres em proveito da sociedade e até mesmo no interesse de não proprietários. A propriedade deve ser entendida como função social, tanto em relação aos bens imóveis quanto em relação aos bens móveis. E aí, o parágrafo 1º do 1228 já vem nos trazer a primeira limitação a esse direito de propriedade. Olha o que diz o parágrafo 1º e falando já em finalidades econômicas e sociais, né, da nossa propriedade. Parágrafo 1º do 1228. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, e de modo que sejam preservados de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. E aí o Tartucci vem dizer: é possível dizer, portanto, que a função social pode se confundir com o próprio conceito de propriedade, diante de um caráter inafastável de acompanhamento. A propriedade hoje, ela vem acompanhada da função social. Assim, a propriedade deve sempre atender aos interesses sociais ao que almeja o bem comum, evidenciando-se uma destinação
positiva que deve ser dada à coisa. Nesse sentido, o enunciado 507 da 5ª Jornada de Direito Civil veio confirmar: na aplicação do princípio da função social da propriedade imobiliária rural, deve ser observada a cláusula aberta no parágrafo 1º do artigo 1228 do Código Civil, que, em consonância com o disposto no artigo 5º, inciso 23 da Constituição de 88, permite melhor objetivar a funcionalização mediante critérios de valoração centrados na primazia do trabalho, certo? Aqui, o 507 elucidando muito bem essa questão da função social. Portanto, a função social se aplica tanto a bens móveis como imóveis, como acabou de falar o Orlando Gomes, e também imóveis urbanos e rurais. A função social é componente tanto da propriedade rural quanto da propriedade urbana. Em ambos os casos, deve-se compreender a função social da propriedade com dupla intervenção, limitadora e impulsionadora. Ela não só limita, é isso que a gente tem que entender, né, com relação à função social. Muita gente tem um preconceito, né, com relação à função social da posse, mas essa função social, ela é centrada na primazia do trabalho também. Portanto, ela tem essa dupla função. Sim, ela limita, mas ela também impulsiona, certo? Seguindo adiante, nesse mesmo sentido, são os artigos 182 e 186 da nossa Constituição Federal de 88. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Artigo 186, aqui urbano, né? 186, a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos. 1. Aproveitamento racional e adequado. 2. Utilização adequada de recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. 3. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho. 4. A exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Simultaneamente, a função social é cumprida quando atendidos esses critérios. Função social da propriedade rural. Portanto, 182 traz a função social da propriedade urbana, né, uma função social da cidade, e o 186, função social da propriedade rural. E aí, como eu já dei spoiler aqui, a gente tem também a função social da cidade. A função social da cidade pode redirecionar os recursos e a riqueza de forma mais justa, promovendo o combate às situações de desigualdade econômica e social vivenciadas, garantindo-se um desenvolvimento urbano sustentável, visando a proteção aos direitos humanos, evitando-se a segregação de comunidades carentes e incorporando os diversos setores da sociedade nos devidos direitos habitacionais. Isso aqui é texto do Cristiano Chaves e do Rosenwald, obra de 2015. O artigo 182, parágrafo 2º da Constituição, portanto, complementa o artigo 5º, inciso 23. A propriedade urbana que desafie o plano diretor vai ser censurada pelo ordenamento jurídico, também trazido por Cristiano Chaves e Rosenwald, né? Então, aqui com relação à função social da propriedade, eu já trouxe para vocês Orlando Gomes, Tartucci, Cristiano Chaves e Rosenwald, pois, como eu comentei com vocês em aula, eu desafio alguém a achar algum livro de direito civil, de direitos reais, de direito das coisas, que não traga função social, justamente porque nós não temos como escapar dela. Hoje, ela faz parte do conceito, do conteúdo da nossa propriedade. Elas não têm como andar separadas, certo? Do conceito não, do conteúdo, desculpa. Elas não têm como andar separadas nesse sentido, certo? E aí eu trago para vocês aqui uma dica. Inclusive, eu estou preparando um trabalho, eu não sei se a gente vai conseguir fazer, né, tudo que a gente tinha planejado para esse semestre, em razão, né, dessa questão
que aconteceu sem a gente prever, né? Dessa necessidade de isolamento social, dessa suspensão das aulas presenciais, mas eu vou propor um trabalho para vocês, possivelmente através do Google Classroom, justamente baseado em documentários, em textos e até junto com outros professores. Era um trabalho que a gente queria fazer de forma presencial, mas ao que parece a gente não vai ter tempo hábil para isso. Mas já fica aqui a dica de leitura, tá? Texto da Maria Vitória Veloso Oliveira e da Maísa Cantuário da Silva. A crise habitacional no Brasil e o direito de propriedade, os institutos da concessão de direito real de uso, que nós vamos ver no semestre que vem juntos, e da concessão de uso especial para fins de moradia, que também nós vamos ver em Civil 6, como solução viável ao desenvolvimento urbano e enfrentamento da crise. Certo? Fica aqui a dica e tem a referência para vocês. Vamos fazer um intervalinho agora para tomar uma água e para esse vídeo não ficar muito pesado. E aí a gente já segue adiante. Beijo!